Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem dois princípios que Ele nos mostra através da sua palavra, que devem nortear as ações da igreja. Nós que somos servos de Cristo, salvos em Cristo, nós devemos observar esses dois princípios, e um deles nós lemos agora, porque para Deus o princípio da imagem dele e o princípio da autoridade dele devem ser observados pela igreja do Senhor. O Senhor, Ele dotou o homem, quando Ele fez o homem, diz a Bíblia em Gênesis 1, que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então aí um princípio já é estabelecido. O princípio da imagem e semelhança de Deus, que Deus dotou o homem dessa capacidade. E outro princípio também, que nós podemos ver lá em Gênesis 1, é o princípio da autoridade. E Deus deu ao homem autoridade sobre todas as coisas. Sobre os animais da terra, dos céus, do mar. Sobre tudo que existe, Deus dotou o homem também de autoridade para cuidar, para administrar aquilo que era a sua obra. E esses dois princípios que Deus dotou o homem de autoridade e também da revelação da sua imagem e semelhança, o homem fracassou quando o homem pecou. Ele perdeu essa capacidade de exercer autoridade e também a capacidade de revelar a imagem de Deus. Por isso que quando Satanás tentou a Jesus lá no deserto, ele mostrou a Jesus todos os reinos da terra. E ele disse: tudo isso me foi dado. E se tu me adorares, eu te darei. Então Satanás agora, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que Satanás é o príncipe deste mundo, aquilo que deveria ser a autoridade do homem, isso é exercido agora, essa autoridade, sobre Satanás. Por isso que a Bíblia diz que ele veio como ladrão para matar, para roubar, para destruir. E é isso que nós percebemos nesse mundo que jaz no maligno, a ação do inimigo, matando, roubando e destruindo. Mas essa capacidade, essa autoridade, fora dada por Deus ao homem. Mas hoje eu não quero falar de forma detalhada sobre o princípio da autoridade. Eu vou falar ainda nessa mensagem. Mas eu quero me deter principalmente na capacidade que Deus deu ao homem, que o homem perdeu, de revelar nessa terra a imagem e a semelhança de Deus. Então o pecado fez com que o homem perdesse essa capacidade de revelar nessa terra a própria imagem de Deus. Quem está entendendo essa palavra? E a obra de Jesus
Cristo nessa terra, quando ele foi enviado por Deus, foi de salvar o homem, como nós já sabemos. Por isso que nós cremos na salvação pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, quando ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Um dos objetivos também do sacrifício de Jesus, da sua morte expiatória, foi de restaurar no homem a imagem de Deus, não a semelhança. O homem nunca mais será semelhante a Deus, porque Deus não peca e o homem pecou. Mas a imagem de Deus deveria ser restaurada no homem através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Então, a missão de Cristo de salvação do mundo também foi a missão de restaurar a imagem do Senhor, a imagem de Deus. Aquilo que Moisés escreveu em Gênesis 1, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vem Jesus Cristo para salvar o homem, para salvar a humanidade, mas também para restaurar, através da igreja, a imagem de Deus nessa terra. Quem crê nisso, dê glórias a Deus. Por isso que nesse texto, Paulo vai falar que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Paulo está dizendo que nós somos transformados de glória em glória. Esse de glória em glória, irmãos, é o processo de santificação. De glória em glória somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A obra do Espírito Santo na vida daquele que um dia teve encontro com Jesus é a de restaurar a imagem de Deus nessa terra, a imagem de Cristo nessa terra, através da vida, do testemunho, da comunhão com Deus e através das suas atitudes e práticas. Essa imagem que foi desbotada, que foi de certa forma prejudicada por causa do pecado, ela vai sendo restaurada de glória em glória pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de ser levado para a glória, ele nos deixou um mandamento, uma orientação. Está aqui em Mateus, abra sua Bíblia, em Mateus no capítulo de número 28, Mateus 28, do verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus restaurou a autoridade, irmãos.
a autoridade está em Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, todo o mal cai por terra. Satanás, ele é derrotado, porque a autoridade está em Jesus Cristo. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ordenou aos discípulos que fizessem discípulos. Ele ordenou aos discípulos que fizessem discípulos em todas as nações. Ele ordenou aos discípulos que os que se tornassem discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ordenou aos discípulos que orientasse aos discípulos de todas as nações que eles deveriam guardar todas as coisas que foram ordenadas por ele. E ele também ordenou aos discípulos que, quando formassem discípulos de todas as nações, eles deveriam ensinar, deveriam observar, deveriam praticar e deveriam crer que Jesus estaria com eles em todos os dias até a consumação do século. Você crê nisso, né? E por que ensinamos a guardar todas as coisas? Porque quando você observa a palavra, quando você pratica a palavra, quando você vive a palavra, a imagem de Cristo, a imagem de Deus vai sendo restaurada nessa terra através da sua vida. Por isso Jesus, ele está dando ordens aqui para que os seus discípulos formassem discípulos com o caráter de Cristo. Se fazem tudo o que ele mandou fazer, estão vivendo em conformidade com o propósito de Deus de restauração da imagem de Jesus Cristo. Irmãos, a imagem é algo muito sério. A imagem, ela tem a ver com a forma como você é percebido. A imagem tem a ver com a representação que as pessoas têm de você ou do próprio Deus que você diz que serve a partir de você. É a forma como Deus é percebido através da sua vida. É a forma como Cristo é percebido através da sua prática. A imagem que as pessoas têm de Deus através do teu testemunho. Hoje, as representações sociais que o mundo tem da igreja não são positivas. As representações que o mundo tem da figura pastoral não são positivas. A própria imagem de Deus, através de muitos servos de Deus, é uma imagem descaracterizada, desfocada, que não é fiel, ela não revela com nitidez o próprio Deus através da vida de muitos que se dizem servos de Deus. Por quê? Porque não observam o que Jesus deixou como ordenança, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então aí está sobre nós
principalmente aqueles que foram chamados para discipular a igreja, para orientar a igreja, para ensinar a igreja a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou, a responsabilidade é muito grande, porque nós precisamos formar na vida de cada um dos servos de Deus a imagem de Deus, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo através da prática do viver da palavra do Senhor na sua vida. É por isso que Paulo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, ele diz algo muito importante. 1 Coríntios 2, no verso de número 16, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem acredita nisso? Pergunte, seu irmão, você tem a mente de Cristo? Você pensa como Cristo pensa? Você fala como Cristo fala? Você olha como Cristo olha? Você age como Cristo age? Porque a mente é quem comanda todas as nossas ações. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as nossas práticas vão passar pela nossa mente. E Paulo está dizendo que nós que somos servos de Cristo, temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, precisamos revelar o que está na mente de Cristo através do nosso viver. Olha aí a grande responsabilidade. Olha aí, ministério, a nossa responsabilidade de formar pessoas com o caráter de Cristo, com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, falar como Cristo fala, agir como Cristo age. Por isso ele diz: e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem uma grande pergunta, e ela é muito importante. E aí tem muito a ver conosco o ministério. Como nós estamos formando o caráter de Cristo na igreja? Como nós, essa é uma grande responsabilidade daqueles que foram investidos de autoridade para cuidar da igreja, para ensinar, para formar o caráter de Cristo. Isso é tão sério, irmãos, que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11, olha aí, 1 Coríntios 11, no verso 1. Isso é tão sério, a responsabilidade de formar o caráter de Cristo, que ele diz aqui em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso pode parecer uma pretensão, uma presunção, uma soberba, mas não é. Não é. Paulo avoca para si a responsabilidade de revelar a imagem do Senhor e diz que essa atitude, essa prática, essa vivência que ele tem no Senhor deve ser imitada também por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu imito Cristo. Eu acho como
Cristo age, eu falo como Cristo fala, eu penso como Cristo pensa. Então faça também da mesma forma que eu faço, vocês têm que imitar. Então Paulo está dizendo: nós que estamos em Cristo, revelamos Cristo através da nossa prática, através da nossa vida, através do nosso viver, através da nossa comunhão com Deus. Nós revelamos o caráter de Cristo nessa terra. Mas para revelar o caráter de Cristo, irmãos, nós temos que pensar e ver o que Cristo fez, que hoje Ele está glorificado, está sentado à destra de Deus Pai. Hoje Ele tem um nome que está acima de todos os nomes, que a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Para chegar a esse status, para chegar a essa condição de dizer para os próprios discípulos, como nós lemos, todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai, assim na terra como no céu. Então, isso não aconteceu por nada. Isso não surgiu simplesmente porque Ele era filho de Deus. Não. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, e esse Verbo, mesmo em carne, diz a Bíblia que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, nesse corpo que Jesus esteve, Ele revelou a imagem de Deus através da sua vida. Então, a maneira como você lida, você, igreja, com os ungidos de Deus, vai revelar se o que está aparecendo através da sua vida é imagem nítida do Senhor, ou é uma imagem desfocada, descontextualizada do próprio Cristo. Hoje muita gente associa evangelho a dinheiro, associa evangelho a escândalo, associa evangelho à busca de poder, e não é poder de Deus, é poder na terra. A forma como muitos estão vendo Deus é um Deus totalmente diferente da palavra. Um Deus irado, um Deus raivoso, um Deus que está esperando você falhar para te matar, um Deus que só prega maldição, um Deus que não tem compaixão nem misericórdia. E foi dessa forma que o cristianismo foi revelado a muitos. Na época da Inquisição, um Deus que te obriga a crer nele de qualquer forma, porque senão você vai perder seus bens, você vai perder sua vida, você vai ser queimado numa fogueira. Foi dessa forma que revelaram Jesus. Hoje mesmo eu via uma reportagem do líder da Igreja Católica. Ele fez uma autocrítica à Igreja Romana, dizendo que nós, com o discurso de evangelização, na verdade nós fizemos foi colonização dos povos. Com o discurso de evangelização, na verdade, colonizaram povos. E a evangelização foi só uma desculpa
para dominar terras, povos, fazer com que a religião predominasse sobre qualquer outra forma de percepção de Deus. Dessa maneira que muitos foram, entre aspas, evangelizados. E ali, irmãos, eu gosto muito de história, porque a história ela sempre vai nos mostrar o porquê que nós agimos no presente dessa maneira. Hoje a igreja ela incorre no mesmo erro da igreja romana, com a desculpa de evangelização. Na verdade é formação de impérios, de projeções de seres humanos, de humanização do reino de Deus, de tentativa de mostrar a capacidade, os talentos de cada um. E a visão de Cristo, ela acaba sendo deturpada naquele organismo hoje na terra que se chama igreja. Hoje é uma briga pelo poder, é uma tentativa de mostrar que uma é melhor que a outra, e as almas estão perecendo. Lá no Rio de Janeiro, o que não falta são igrejas. Lá no Rio de Janeiro, em cada esquina tem uma igreja. Mas nunca vi tanta violência no Rio de Janeiro. Nunca as pessoas estiveram tão perturbadas, agoniadas, com traumas terríveis. Então, o número de igrejas não significou o aumento da ação do Espírito Santo de libertação para que o Senhor pudesse sarar aquela terra. Essa relação direta não existe, porque mesmo tendo um número enorme de igreja, mas também tem um número enorme de violência, um número enorme de viciados, um número enorme de traficantes, um número enorme de assassinatos. Sabe por quê? Porque a igreja não está evangelizando, a igreja está colonizando. E a relação que muitos têm com os ungidos de Deus revela que muitas vezes a forma como nós estamos trabalhando para que essa imagem de Cristo seja revelada, talvez não tenha sido, ou não está sendo, ou não está acontecendo da forma adequada. Porque a principal característica de Jesus Cristo foi a obediência. E muitos que se dizem servos de Cristo, que têm a mente de Cristo, não obedecem. Quando a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Muitos que não reconhecem a autoridade, não respeitam a autoridade. E muitas vezes tem uma visão do próprio mundo em relação aos ungidos do Senhor. Ou como poderíamos chamar de relação de senso comum com os ungidos do Senhor. Porque isso é muito sério, irmãos. Jesus, ele foi humilhado. Desde que ele nasceu nessa terra, ele só conheceu sofrimento, ele conheceu humilhação, ele conheceu, irmãos, preconceito, discriminação. Desde o momento que ele nasceu, todo o seu desenvolvimento humano se deu em contextos de humilhação, em contexto de rejeição. A própria cidade onde ele foi criado, quando ele voltou, ele foi rejeitado. Ninguém queria ouvi-lo. Por quê? Porque não via como Cristo de Deus.
mas ele foi fiel até o fim. Ele obedeceu, ele se humilhou, ele reconheceu que tudo que ele tinha que enfrentar fazia parte de um propósito de Deus. Por isso ele tem hoje um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Oh Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Hoje nós temos crentes que não querem a vontade de Deus, querem a sua própria vontade, que não querem pastores para auxiliá-los, são pastores de si mesmos. Abra em 1 Coríntios 4. Verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Paulo diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E ele diz que esses ministros de Cristo são dispenseiros dos mistérios de Deus. O que são os dispenseiros dos mistérios de Deus? Esses homens têm uma capacidade dada pelo Senhor para abrir a dispensa dos mistérios de Deus e revelar aos homens a vontade de Deus. E ele diz que é importante que esses dispenseiros sejam encontrados fiéis. Fiéis o quê? A palavra, aos princípios, às ordenanças de Cristo. Tudo que é revelado, irmãos, e muitas vezes, você que já leu Bíblia, você que lê Bíblia, muitas vezes o que é falado através dos homens de Deus são coisas até que você já leu, mas você não tinha percebido, você não tinha enxergado, você não tinha alcançado essa revelação. E isso, irmãos, são os dispenseiros dos mistérios de Deus, homens de Deus que têm o dever, que têm a obrigação de estar diante do Senhor para receber do Senhor as revelações, para que seja revelada ao povo, à igreja, a vontade de Deus através da palavra de Deus. Mas hoje ninguém, o pastor fala uma coisa, entra por aqui e sai por ali. O pastor dá uma orientação, entra por aqui e sai por ali. O pastor faz convocação, entra por aqui e sai por ali. E as pessoas dizem que têm a mente de Cristo. E as pessoas dizem que são a imagem do Senhor. O próprio Jesus, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Servo de Cristo, irmãos, a vontade não é a nossa, é a de Deus. O compromisso é com a palavra de Deus. Quando se fala de dispenseiro dos mistérios de Deus,
Às vezes as pessoas podem até pensar que é simplesmente alguém que vai trazer algo novo para revelar a igreja. Algo novo simplesmente como habilidades, como capacidade de revelação, como capacidade de instrução, acima da média, algo sobrenatural. Não, irmãos, o sobrenatural é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós somos simplesmente despenseiros. Alguém que abre a despensa já está lá, pega e entrega aquilo, irmãos, que o Senhor nos manda entregar. A vontade de Deus ela é revelada através da revelação da palavra de Deus. É isso que a igreja precisa entender. Esse é o grande conflito. Esse é o grande problema. É por isso, irmãos, que Paulo enfrentava aí mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso de número 9, olha o enfrentamento que ele tinha com a igreja. No verso 9 do capítulo 4 de 1 Coríntios: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente data sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, nós bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Olha o que ele diz: até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Essa é a visão que o mundo tem dos ungidos do Senhor. Você vai ensinar e a pessoa diz: não, eu já sei. Você vai corrigir, a pessoa não aceita a disciplina. Se o ungido de Deus não for junto, ninguém faz nada. Isso é muito comum hoje nas igrejas. Nós temos uma câmera, várias câmeras aqui na igreja de segurança. E muitas vezes, quando eu não posso estar na igreja, por um motivo ou outro, porque a minha vida pastoral não se resume só aqui, missões em várias das nossas igrejas, e eu sou demandado para isso, e essa é a minha obrigação e missão. Mas muitas vezes eu vejo, porque eu tenho no celular, como ver o que está acontecendo aqui na casa do Senhor. E às vezes eu percebo que quando está tendo reunião de alguma coisa aqui na igreja, muitos estão dispersos. Muitos estão dispersos. Às vezes quando eu chego na igreja, as pessoas estão sentadas, batendo papo, conversando aqui fora. Na hora que eu chego, se espalham. E aí a impressão que eu tenho é que estão servindo a homens, não a Deus. Porque quem tem a mente de Cristo sabe: eu vou para a casa de Deus porque eu tenho compromisso com Deus.
O meu pastor é um anjo que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar, para me orientar, para me aconselhar, para me exortar. Mas eu sirvo a Deus não para aparecer para pastor. Eu sirvo a Deus porque eu tenho compromisso com Deus. Então, independente de pastor estar presente ou não, a pessoa está compromissada com Deus. Ela não precisa ser advertida, ela não precisa ser lembrada que aqui é a casa do Senhor. Ela não precisa ser lembrada que quando a gente vem para a casa de Deus é para adorar a Deus, não é para ficar batendo papo lá fora. Quando a gente vem para a casa do Senhor é para adorar a Deus. Quando a gente vem para a casa de Deus é para prestar a Deus um culto de adoração, de louvor e de reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas. Mas muitas vezes esse reconhecimento não existe. E não existe por quê? Já que somos a imagem de Cristo, já que temos a mente de Cristo, porque essa imagem, ela é desfocada, ela é totalmente fora de contexto e ela não revela com precisão e exatidão o próprio Cristo que você diz que serve. Que tipo de crente nós somos? Será que estamos guardando a palavra do Senhor ou estamos vivendo só uma pseudo-fé ou religiosidade? Será que realmente o Evangelho tem nos transformado? Será que a palavra de Deus tem realmente transformado as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos propósitos, os nossos desígnios? Realmente a palavra de Deus está funcionando em nós? Será que o que está na Bíblia é vida mesmo? Ou é uma utopia? É algo totalmente distante da nossa realidade? É algo que não dá para viver o que está aqui? Eu digo que não. Eu digo que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Eu digo que o Evangelho continua salvando e libertando vidas. Eu continuo dizendo que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor pelo Espírito. Eu quero dizer que nesses 4 cantos dessa terra, nesses 5 continentes, tem homens e mulheres que não dobram o seu joelho a Baal e que estão sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Se o teu compromisso é com o mundo, o problema é seu. Se você quer viver uma vida de aparência, de fachada, de um evangelho mentiroso, de um cristianismo farisaico, isso cabe a você. Mas eu continuo dizendo que a obra de Deus é feita nessa terra, que Deus tem levantado homens e mulheres com a autoridade do Espírito Santo para revelar a verdade da palavra de Deus, e quem crer, quem obedecer, quem for fiel até a morte, receberá do próprio Cristo a coroa da vida. A igreja, ela não pode funcionar de acordo com as circunstâncias, com os modismos do mundo. A igreja, ela é firmada na palavra. Eu termino essa palavra pedindo para você abrir 2 Timóteo, no capítulo 4. Aqui você vai ver o que nós estamos vivendo hoje. 2 Timóteo 4. Do verso 1 até o verso 5.
2 Timóteo 4, do verso 1 ao 5. Paulo falando a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, e esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo a Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno ou não, insista, corrige, repreende, exorta. Tem gente que não gosta disso não. E quem é que gosta de ser corrigido, repreendido? Mas isso faz parte do discipulado. É só você observar nos evangelhos como Jesus lidava com seus discípulos, que estavam aprendendo, que estavam crescendo no conhecimento. As exortações, as advertências, as admoestações, porque isso faz parte. Uma igreja poderosa é uma igreja que está debaixo da autoridade e que ela revela a imagem de Jesus Cristo nessa terra. Não uma igreja em que cada um faz o que quer, uma igreja em que não existe disciplina, uma igreja em que não existe reconhecimento de autoridade, uma igreja em que as pessoas estão funcionando de modo próprio, não tem algo que norteie as suas ações, não tem algo que possa dar a ela um parâmetro de como está a sua vida na presença de Deus. Ela é muitas vezes orientada pelo próprio coração, pelas emoções. Não uma igreja poderosa, uma igreja obediente, uma igreja que serve a Cristo, uma igreja que reconhece que muitas vezes aquilo que nós não entendemos, mas faz parte dos mistérios de Deus, faz parte dos oráculos de Deus, faz parte das orientações de Deus, mas é uma igreja que não questiona, mas ela obedece. Ela obedece. Se você não age dessa forma, você não é igreja. Você é simplesmente um apêndice no corpo de Cristo. E uma vez eu estava numa aula em que alguém perguntou para uma pessoa: para que serve o apêndice? Biologicamente, fisiologicamente, aliás, qual é a função do apêndice? O apêndice não serve para nada. E aí alguém disse: não é bem assim. Talvez a ciência ainda não descobriu qual é a função do apêndice. Mas o apêndice tem que ter uma função. Por isso que ele está no corpo.
não descobrirmos qual seria a função do apêndice, pelo menos para uma coisa ele serve: para te matar. Quantos que já morreram por causa do apêndice? Que é só uma cobrinha ali pertinho, o intestino ali pertinho, mas ela serve para matar. E muitos se tornaram simplesmente um apêndice no corpo de Cristo, que não sabe o que é humilhação, que não sabe o que é obediência, que não se importa com aquilo que é dito, que é revelado, que é orientado, não se importa. É alguém que funciona de modo próprio, de forma automática. Quantos obreiros que não sabem mais a função de um obreiro, que não entende nem a sua postura? Quantos pais que não sabem nem a função da autoridade de pais? Eu já falei que certa vez alguém veio me pedir: bispo, ora por mim para Deus me dar autoridade sobre meus filhos. Eu disse: eu não vou fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque no momento que você virou pai, que você virou mãe, você já recebeu do Senhor autoridade. Agora exerça a sua autoridade e peça a Deus sabedoria para isso. Quantos que não sabem nem mais qual é a função no corpo de Cristo, ou até mesmo na própria existência nessa terra? Hoje é Santa Ceia, e Jesus nos deixou esse parâmetro de verificação da nossa comunhão com Ele. Por isso, Paulo, quando instrui sobre a ceia, ele diz que nós devemos fazer um autoexame, verificar se a nossa vida, ela coaduna, ela converge, ela é coerente com o evangelho que nós falamos que cremos. É uma medida de verificação de como nós estamos andando em Cristo. Por isso que Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para a sua própria vida, porque não está percebendo a função da ceia, que é de verificação de como nós estamos andando em Cristo. Então cabe a mim, cabe a você fazer essa verificação. E quando identificamos como nós estamos, nós devemos ir para a prática. Porque se vivermos de forma dissoluta, sem observarmos os princípios da palavra, acredite, você não vai durar muito tempo na presença de Deus. Acredite, a imagem de Cristo será aniquilada da tua vida. É por isso que o Senhor sempre nos chama para uma vida de comunhão, de santificação, porque a restauração dessa imagem não é imediata. É uma restauração paulatina, que Paulo vai dizer: de glória em glória, nós somos transformados na própria imagem do Senhor pelo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé nesta hora.